Meus amigos, Kombawa, boa noite. Hoje vamos dar sequência àquela nossa visão e revisão de conceito. Vamos recordar algumas coisas que já foram vistas. Falando ainda de teoria para aplicarmos as artes marciais, e ainda falando sobre lógica maior, estamos falando sobre os diferentes métodos. E começamos a falar sobre o método das ciências da natureza. Falamos sobre ciências da natureza, importância da ciência, entendimento da ciência, definição de alguns termos, como o termo experimental, método científico experimental. Falamos da divisão em ciências físico-químicas e ciências biológicas. Falamos da extensão do método experimental e terminamos falando sobre processo. Colocamos que dividimos 4 fases na elaboração da ciência da natureza, e 2 dizem respeito ao conhecimento dos fenômenos, que são a observação e a experimentação, e 2 outras, a formulação das leis, que são a hipótese e a indução. Então, dando sequência a isso, vamos falar um pouco hoje sobre a observação. Observar, em geral, consiste em aplicar a atenção a um objeto a fim de bem conhecê-lo. É pela observação que começam todas as ciências experimentais, porque se trata inicialmente de estabelecer a realidade e a natureza dos fenômenos. Para isto, o sábio não se contenta com a simples percepção dos sentidos, que é geralmente insuficiente em precisão e em penetração. Como é que ele deve agir, então? O que fazer? Deve recorrer, então, a instrumentos, microscópio, lunetas astronômicas, espectroscópio, fotografia, termômetro, balanças, etc., que lhe permitam manifestar de maneira tão minuciosa quanto possível os elementos dos corpos e, sobretudo, medir os fenômenos. Falamos que as condições para ser boa, uma observação requer condições. E nós colocamos 2 condições intelectuais, que seriam a curiosidade e a sagacidade. E condições morais, que são a paciência e imparcialidade. Então, aqui vamos abrir uma parte para falar um pouquinho mais sobre estes termos, porque eles serão bastante importantes em nossa vida cotidiana de praticantes de artes marciais. Curiosidade é uma palavra originária do latim que significa desejo por conhecimento ou desejo por informação. A curiosidade prepara o cérebro para a aprendizagem. Isso acontece porque a curiosidade coloca o cérebro em um estado que lhe permite aprender e reter qualquer tipo de informação que motiva o aprendizado. Sagacidade é a qualidade ou virtude de sagaz, ou seja, é a aptidão para compreender ou aprender por simples indícios. Definido também como agudeza de espírito, argúcia, manha, malícia. Outro termo que utilizamos aí foi paciência. E paciência é a característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo. Então, consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Com relação à imparcialidade, é um termo que se refere a não privilegiar ninguém e nenhuma parte. Por exemplo, se um árbitro de karatê beneficia a equipe para o qual ele torce,
ele está sendo imparcial. O contrário da imparcialidade é a parcialidade. Vamos acrescentar um termo aí que não estava incluso nos 4, mas que será de extrema importância para nós, que é o termo perseverança. É a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste com facilidade diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas ideias e propósitos. É ainda a característica ou particularidade de quem insiste e não desiste de uma coisa específica. Pertinácia, tenacidade, constância, persistência são outros termos para se definir a mesma coisa. O termo aí vem de perseverar, que é manter-se firme, formado pelo prefixo per, que significa totalmente, acrescido de severos, que corresponde àquilo que é sério. Então, totalmente ligado àquilo que é sério. Por que estamos falando disso, destes termos? Porque nós colocamos ainda há pouco que, para ser boa, uma observação requer condições. Condições intelectuais, curiosidade e sagacidade, e condições morais, paciência e imparcialidade. Então, aí fica mais claro, porque paramos em cada um dos termos. Vamos voltar a falar novamente um pouquinho mais sobre a hipótese. Uma vez bem estabelecidos os fatos, trata-se de descobrir a lei de sua manifestação e de seu encadeamento, ou seja, é necessário explicá-los. Mas acontece um probleminha aí. Essa explicação não é evidente. Para encontrá-la, somos obrigados a recorrer a uma hipótese que constitui o quê? É uma explicação provisória dos fenômenos observados. E é aqui que o gênio do sábio é mais necessário, porque não existe uma regra de invenção. Esta resulta, na maior parte das vezes, de uma espécie de iluminação súbita ou de intuição que traz ao sábio uma luz inesperada. É assim, por exemplo, que Arquimedes descobriu subitamente ao se banhar que os corpos imersos sofrem uma impulsão de baixo para cima, exercida pelo líquido em que são mergulhados. As fontes mais comuns da invenção das hipóteses são as analogias, termo que já conversamos um pouco sobre ele. Newton, por exemplo, compara o fenômeno da queda de uma maçã ao da atração dos planetas pelo Sol. E a dedução, que faz aparecer as consequências, até então despercebidas, dos fenômenos ou das leis já conhecidas. Então, hoje nós damos uma paradinha por aqui, para que a gente tenha tempo de rever e introjetar bem esses conceitos, e amanhã daremos sequência nesse trabalho, aprofundando sempre um pouquinho em qualquer termo que vocês tenham dúvidas ou queiram esclarecimento. Muito feliz em tê-los aqui com esse calor maravilhoso. Oyasu Minasai, Matashitar. Vida longa, muita saúde, paciência e perseverança. Até mais, pessoal. Boa noite. Paciência e perseverança.